quero convidar você a abrir comigo no primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 11. Hoje nós vamos falar sobre celebrar profeticamente, e celebrar profeticamente é viver uma nova realidade, ou uma realidade que ainda não faz parte humanamente da nossa vida, ou naturalmente da nossa vida. E a palavra que o Senhor gerou no meu coração, ela tem o seguinte título: antecipe seu futuro. Diga com o seu irmão que está perto de você, diga assim: antecipe seu futuro. Mas eu acho que ele não acreditou em você, viu? Porque foi tão... Fala de novo com força, com vigor: antecipe seu futuro. Você sabia que você pode antecipar seu futuro? Amém? Você sabia disso? Antecipar o futuro é celebrar profeticamente. É celebrar profeticamente por meio da fé uma realidade que ainda não existe naturalmente na nossa vida. E nessa noite eu quero compartilhar com você alguns princípios à luz dessa história de uma mulher que antecipou o seu futuro e por isso viveu o sonho que o Senhor tinha para a vida dela. Amém? Diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. E ele tinha duas mulheres, uma chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. E todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. E lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. E no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. E Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, que é viva, santa e eficaz, ela caia no terreno fértil nessa noite do nosso coração e gere frutos na nossa vida, e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração nessa hora, sejam agradáveis a ti, na tua presença, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Que sonhos você carrega no seu coração que ainda não aconteceram? Quando falamos de antecipar o futuro, quando falamos de celebrar profeticamente, nós falamos de sonhos. Então eu quero perguntar algo para você: que sonhos você carrega no seu coração que ainda não aconteceram? O que você pensa sobre o seu futuro? Os sonhos, irmãos, falam de uma realidade que estão adiante da minha vida. Os sonhos me levam adiante. Por isso, sonhar vai sempre te levar a caminhar.
Uma pessoa que não sonha é uma pessoa que está morrendo aos poucos, porque sonhar fala de vida, sonhar fala de futuro. E se você tiver sonhos, então você certamente tem sede de caminhar, tem vontade de caminhar. Alimente sonhos na sua vida, alimente esperança na sua vida, alimente uma nova realidade na sua vida. A grande questão de que muitos não sonham ou abandonam os sonhos, ou já não sonham mais, é por conta, muitas vezes, de situações que vivenciaram no seu passado ou no seu presente e que os impediram ou que os paralisaram no meio do caminho. Existem pessoas por aí que andam abandonando os seus sonhos. Abandonando, por exemplo, o sonho de viver a transformação em alguma área da sua vida. Abandonando o sonho, por exemplo, da transformação de alguma pessoa. Quem sabe abandonando o sonho da transformação do seu casamento. Quem sabe abandonando o sonho de crescer em áreas estratégicas da sua vida. Quem sabe abandonando sonhos, por exemplo, da transformação e conversão dos seus filhos. Quem sabe abandonando os sonhos da transformação da sua família. Quem sabe não sonham mais com um novo ministério. Quem sabe abandonaram o sonho de abrir uma célula, de viver o discipulado. Não sei, o fato é que se nós sairmos perguntando por aí, a gente vai encontrar um monte de gente sem sonhos, que vive somente a sua realidade, que está focado na sua realidade, mas se esquece de antecipar uma realidade futura. Quando falamos em sonho, irmãos, nós falamos em futuro. Quando falamos em sonho, nós falamos de uma realidade não existente, no mundo concreto ainda, mas que aos olhos da fé pode ser antecipada. Amém? A Bíblia fala que a fé é a certeza do que eu espero e a convicção do que eu não vejo. Certeza e convicção, diga comigo, certeza e convicção. Ou seja, a fé fala de uma realidade naturalmente não existente. Quando você, preste atenção nisso, abandona um sonho, você abandona um futuro. Quando você abandona um sonho, você abandona um futuro. Porque o sonho reflete o seu futuro. Cuidado quando você deixa um sonho para trás, porque você pode estar deixando para trás um futuro. Você pode estar deixando para trás o futuro da sua família. Você pode estar deixando para trás o seu futuro. Você pode estar deixando para trás o futuro dos seus filhos, do seu casamento, da sua vida profissional, da sua vida sentimental, da sua vida emocional, da sua vida espiritual. Quando você abandona um sonho, você abandona um futuro. E quando nós falamos de Ana, nós falamos de uma mulher que antecipou o seu futuro. Em meio a dores, em meio a humilhação, em meio à angústia, ela nos ensina a antecipar o futuro. Eu compartilho aqui, quero compartilhar com você aqui alguns princípios. Mas antes, falar um pouco dessa realidade que Ana vivia. Ana vivia uma realidade muito difícil, como nós lemos aqui, ela estava inserida numa família, onde ela tinha lá o seu marido, e o seu marido tinha uma outra esposa. Irmãos, a Bíblia é um livro de culturas, e essa é uma cultura do antigo Israel. Um homem no antigo Israel poderia ter mais de uma mulher. Geralmente um homem comum tinha no máximo 2 mulheres. Por quê? Porque era caro manter um harém. Era caro manter mais de 2. Não estou dizendo que as mulheres são caras, mas naquela época era muito caro. Então eles tinham no máximo 2 mulheres. Hoje é diferente, né, irmãos? Porque hoje a mulher trabalha. Hoje, no lar, a vida é compartilhada. Amém, irmãos? Amém? As contas são compartilhadas. Amém, irmãos? Amém, né? Mas naquela época, a mulher, ela servia ao marido. Ela vivia em função do marido. Então, por exemplo, quem tinha um harém? Os reis. O rei, os príncipes, geralmente tinham um harém à sua disposição, porque os caras podiam manter. Mas um homem comum tinha lá no máximo 2 mulheres. E essa casa aqui, e aí isso é fruto de uma cultura. Por exemplo, domingo eu falei da relação de Abraão e Sara, e falei que Abraão mente sobre a realidade de Sara, ser sua irmã. Mas na verdade, eu acho que eu não mencionei isso aqui domingo, Sara era irmã de Abraão.
Era meia-irmã, está lá em Gênesis 20 isso. Porque eram filhos do mesmo pai, não da mesma mãe. Naquela cultura, era permitido, naquele momento, depois a lei chega e proíbe esse tipo de relação, mas naquele momento é permitido esse tipo de relação. Então a gente pode dizer que Abraão, quando chega lá no Egito, ele conta uma meia verdade, ou uma meia mentira, se é possível, se isso existe. Porque na verdade era meia-irmã. Mas, então, isso faz parte de uma cultura específica para a época. A Bíblia é um livro cultural. Ela não anula a cultura. E essa realidade era muito difícil. Penina, a outra mulher de Eucana, ela vivia provocando Ana. E provocava Ana o tempo inteiro, porque ela tinha ciúmes de Ana, porque... É meio complicado pregar isso, né? Porque Eucana amava mais Ana do que Penina. E Penina tinha filhos e Ana não. Então ela vivia um ambiente familiar complicado, ela era estéril. E a Bíblia fala que o Senhor a tinha deixado estéril. Isso é uma outra coisa para a gente interpretar. Porque naquela época a esterilidade, por exemplo, eles tinham o entendimento que esterilidade era um castigo divino. Então, no entendimento deles, Deus havia deixado Ana estéril. A gente sabe que não é assim. Deus se revela de uma forma progressiva, irmãos. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Não é outro Deus, é o mesmo Deus. Só que Deus não se manifestou de uma forma plena. Deus foi se revelando progressivamente ao longo da história. Quando ele chega em Jesus, ele se revela plenamente. Aqui sou eu. Mas ele não faz isso no Antigo Testamento. Então, existem coisas, por exemplo, até hoje a gente não entende coisas de Deus. Então, tem muita coisa aqui que eles não entendiam. Então, quando eles olhavam, por exemplo, a esterilidade, eles diziam assim, castigo de Deus. Castigo de Deus. Então, Ana vivia esse tormento. Ana vivia uma desonra, porque culturalmente, uma mulher estéril trazia desonra para a sua família e para o seu casamento. Mas Eucana amava Ana. E além disso, Ana também sofria com ela mesma. A Bíblia fala que ela não se alimentava, a Bíblia fala que ela chorava muito. Ou seja, você percebe ali um conflito interno. Ela era provocada por Penina e com isso ela absorvia aquele sofrimento. Mas é interessante as atitudes de Ana. E eu quero chamar a sua atenção nessa noite para que, mesmo diante daquele quadro adverso, Ana se dispôs a sonhar. Mesmo diante daquele quadro totalmente oposto, contrário, ela se dispôs a antecipar o seu futuro. Diga comigo assim, o meu futuro não é um tempo, mas é uma realidade que eu ainda não vivo. Ok? O seu futuro não é um tempo, está lá na frente. Ele só é uma realidade que você ainda não vive. Mas por meio da fé, você pode antecipar, tornar o teu futuro um presente na sua vida. Por meio da fé, você torna o seu futuro uma realidade. Isso é celebrar profeticamente. Isso é viver o futuro hoje. Isso é celebrar por meio da fé. Amém? Quantos entenderam isso? Porque isso vai ser importante para nós nessa noite. Porque às vezes nós nos entregamos à lamentação, à murmuração, à reclamação, e nós nos esquecemos que Deus nos deu uma ferramenta brilhante que se chama fé, que se chama esperança. A fé é dom de Deus, mas é desenvolvida por você. Eu já ministrei isso aqui. Como desenvolver a nossa fé, como viver por meio da fé, é presente de Deus, mas você a desenvolve. Você usa essa ferramenta. Não adianta você ter uma ferramenta nas suas mãos se você não usa. Ok? Você sabe o que você tem que fazer, mas você tem a ferramenta, você sabe o que você tem que fazer, mas você tem que usar a ferramenta para isso dar certo, surtir efeito na tua vida. Antecipar o futuro só é possível por meio da fé. Antecipar o futuro é viver uma nova realidade hoje, sem concretamente ela fazer parte da nossa vida. E foi isso que Ana fez. E é isso que ela nos ensina. Como caminhar, celebrar profeticamente uma realidade ainda não existente na nossa vida. Quero compartilhar com você alguns princípios nesse texto. Se você fechou a sua Bíblia, quero convidá-lo a abrir novamente nesse texto
E eu vou percorrer alguns princípios aí para nós nessa noite. Primeiro deles, para antecipar seu futuro, busque a aprovação de Deus. Diga comigo, a aprovação de Deus é necessária. É interessante a atitude de Ana. Olha o verso 10. E com alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Verso 12 diz assim, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor. Ana não antecipou o seu futuro sozinha. Ana não trouxe, ou expressou, ou buscou uma nova realidade na sua vida, dependendo dela mesma. Mas o texto diz que ela orou ao Senhor. O texto diz que ela buscou ao Senhor. O texto diz que ela entregou a realização daquele sonho ao Senhor. Pergunto a você, não me responda, por favor. Responda para você mesmo. Qual aprovação você tem buscado para os teus sonhos? Qual aprovação você tem buscado para o teu futuro? E grave um princípio no teu coração nessa noite. A aprovação antecede o milagre. Diga comigo, a aprovação antecede o milagre. Vou te provar. Provérbios 16:1. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. João 15, verso 5, a última parte. Jesus diz, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, se você acha que pode fazer alguma coisa sem Deus, eu já te digo já, não pode. É só cansaço, é só enfado, é só peso nas costas. A aprovação antecede o milagre. Não busque nada sem a aprovação de Deus. Sabe o que isso significa? Que nem todo sonho que você nutre no teu coração vai se realizar. O simples fato de você querer alguma coisa não significa que seja o futuro que Deus colocou no teu coração. Isso pode ser algo que você gerou. Isso pode ser algo teu. Eu tinha um futuro no meu coração. Quando eu chego diante de Deus, Deus mudou tudo. Eu falei, tudo bem. Eu podia insistir no meu futuro. Certamente eu não estaria aqui. Certamente estaria vivendo uma outra realidade. E certamente um vazio imenso na minha alma estaria presente na minha vida. Isso acontece quando a gente vive e insiste diante de um futuro que Deus não gerou para nós. Ana podia clamar, podia buscar, podia querer muito por um filho, mas se Deus não tivesse gerado isso na vida dela, nada acontecia. A aprovação veio antes. Ela testificou, ela sabia, era um clamor não só dela, e a gente vai ver isso depois, era um clamor não só dela, não das emoções dela. Meu irmão, minha irmã, o seu futuro precisa da aprovação de Deus. Não faça o que Deus não mandou você fazer. Não procure o que Deus não tem para você. Não invista nas sementes que Deus não colocou nas suas mãos. Tem muita gente perdendo tempo, investindo a sua vida em sementes que Deus não deu para eles. Mas o cara insiste, a pessoa insiste, insiste, insiste. Sabe o que vai acontecer? Não vai ter uma colheita madura, frutífera. Não vai. Porque está insistindo em sementes que ele mesmo achou, que ele mesmo conquistou, não que Deus colocou nas mãos. As sementes que Deus colocou nas tuas mãos, lance e você vai viver um futuro lindo nele. As sementes que você achou, por favor, não insista. Ela não vai gerar colheita na tua vida. Deus só tem compromisso em gerar colheita nas sementes que Ele mesmo entregou nas nossas mãos. Pegou aí? Amém? Princípio 2. Então a primeira coisa é, busque a aprovação de Deus. 2, não espere condições favoráveis para sonhar. Diga comigo, condições favoráveis nem sempre são sinônimos de sonhos. Nem sempre condições favoráveis estão no mesmo nível dos sonhos. Olha o verso 10. E com alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor.
A Revista Atualizada diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. Sabe o que eu quero destacar aqui? Mesmo amargurada, mesmo triste, ela sonhou. Ela orou. Amém? Ela buscou o Senhor. Mesmo amargurada, mesmo triste. Ela não espera ser curada da sua esterilidade para antecipar seu futuro. Ela não espera ser curada para de alguma maneira se lançar nesse projeto e começar a orar. Agora que eu estou curado, então agora eu posso esperar. Não, porque muitas vezes os sonhos, o futuro, não esperam, não nascem em condições favoráveis. Os sonhos não precisam esperar condições favoráveis para nascer. Não espere tudo se normalizar na sua vida para sonhar com uma nova realidade. Não espere tudo se normalizar no seu casamento para sonhar com um novo casamento. Não espere tudo se normalizar na sua relação com os filhos para sonhar com a transformação dos seus filhos. Não espere tudo se normalizar com a sua saúde para sonhar com uma cura. Antecipe o seu futuro, ative a sua fé, aplique a sua fé e tenha atitudes ousadas. Ouse crer num milagre, apesar de condições desfavoráveis que você enfrenta. Assim Ana nutriu a sua vida, irmãos. Ela ousou crer. Ela estava amargurada, ela estava chorosa, ela estava, eu diria até que talvez chata, né? Eu diria que talvez quem chegasse perto dela, ela só falava naquele assunto. Mas ela estava nutrindo o alimento, nutrindo o sonho dela, o futuro dela. Ela orava, ela buscava, ela se ajoelhava, ela ia para a casa do Senhor. Ela tinha um objetivo, ela estava antecipando o futuro, mesmo em condições desfavoráveis. Os discípulos chegam para Jesus, aliás, Jesus chega para os discípulos, depois de uma noite inteira de pesca, e Jesus diz assim para eles: voltem para o mar e lancem novamente as redes. E aí Simão responde a Jesus e diz assim: olha, nós trabalhamos a noite inteira, nós estamos cansados, não aguento mais olhar a rede na minha frente, não pegamos nada. E ele diz assim: mas sob a tua palavra lançarei as redes de novo. Quantas vezes você chega diante da sua vida e vê a tua rede vazia? A condição está totalmente desfavorável. Quer vê-la cheia de peixe? Haja, tem atitudes debaixo da autoridade de Jesus e não da sua. Tem atitudes debaixo do nome de Jesus. O que trouxe rede para os peixes dos discípulos não foi a experiência dos discípulos, mas foi a autoridade do nome de Jesus. Deixe que sua fé te leve para atitudes ousadas. O mundo está cheio de pessoas que sonham, mas que não fazem nada. Param no meio do caminho. Tem um monte de sonho. Já assistiu aquele seriado No Mundo da Lua? Ih, gente, falei grego, né? Isso não é do teu tempo, não? É do tempo de vocês, sim, gente. Planeta Terra chamando. Planeta Terra chamando. Ei, aqui eu não sei quem, que está falando do mundo da Lua. Eu assistia isso, gente, na cultura, quando eu era adolescente. Era um barato, me amarrava naquilo. Fala da história de um adolescente que gravava suas... Você assistiu, Vadão? Misericórdia. Isso só passava em São Paulo. A verdade é essa. Descobri isso. Petrópolis não chegou. Procura lá no YouTube. Mundo da Lua. Ninguém viu isso. Amém. Uma, glória a Deus. 2, 3, 4. Oh, Jesus. Não me deixaram mentir. O garoto sentava diante de um gravador e falava: ei, planeta Terra chamando. Planeta Terra chamando. Aqui fala alguém que está no mundo da Lua. Uma coisa assim. E ele viajava na maionese. Viajava. E era só uma gravação. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que vive no mundo da Lua e não faz nada. Só viaja, só sonha. Mas eu vou fazer isso. Mas isso. Mas não faz nada. Fica esperando que tudo seja favorável para fazer alguma coisa, para tomar uma decisão, para ter uma atitude. Quando tudo estiver arrumadinho eu faço. Não, agora ainda não. Quando tudo normalizar, Ninguém está dizendo para você dar tiro no escuro aqui. Eu estou dizendo o seguinte, muitas vezes, se você espera condições favoráveis para antecipar e viver
uma nova realidade, você não vai viver. Não vai viver. Então, segundo princípio, não dependa de condições favoráveis para sonhar. Terceiro princípio, para antecipar seu futuro e viver uma nova realidade e celebrar profeticamente as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Supere as críticas depreciativas. Diga comigo, eu preciso também superar as críticas. Versos 6 e 7, diz assim: e porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Verso 7, isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Alguém já te irritou bastante? Ah, é ruim, né? Tem gente que tem diploma em irritar as pessoas, né? Eu irritava muito as minhas irmãs quando era criança. Porque elas também mexiam comigo. Elas me irritavam demais. Eu era do caçula, né? Então elas faziam o que queriam comigo. O que queriam. Se eu um dia parar para vocês as histórias que elas já fizeram comigo, meu irmão, minha irmã, vocês vão rir demais aqui. Então deixa isso para outro dia, né? Mas a questão é que muitas vezes você vai precisar conviver com pessoas que depreciam você. E aí não é só irritar, no sentido de irritar, mas de depreciar. Pessoas que te criticam mesmo. Existe a crítica construtiva, né? O que é a crítica construtiva? É aquela pessoa que julga uma ação, mas que apresenta uma solução. Ok? Ela não só emite um valor, ela não só julga. Vou te dar um exemplo bem bobo. Eu, quando me visto, eu chego para minha esposa e digo assim: e aí? Como é que tá? Tá bem? Aí tem dia que ela olha assim para mim. Tem nada a ver. Viajou na maionese. Aí, o que ela faz? Volta lá e coloca isso. Ou seja, ela me deu uma solução. Ela não só me julgou, ela não só estabeleceu um juízo sobre a roupa que eu vesti. Porque a questão, gente, não é julgar as pessoas. Tem gente que acha que a Bíblia manda não julgar as pessoas livremente assim. Não, não é isso. É não julgá-las de uma forma depreciativa. Porque vai ter um momento que você vai estar lá com o teu discípulo e você vai ter que emitir um juízo de valor sobre a ação dele. Concorda comigo? Não tem como passar a mão na cabeça toda hora das pessoas. Tem hora que você vai ter que dizer assim: não, você errou. Não, você tomou uma decisão errada. Não, você não podia ter feito isso. E muita gente hoje encara que isso como um julgamento. Você está me julgando. Só que tem uma diferença muito grande de fazer isso em amor e apresentar uma solução do que dar um tapa na cabeça e encolher a mão. Tem uma diferença muito grande em criticar de uma forma depreciativa. Depreciar é rebaixar, é diminuir, é condenar, é espalhar. Vou te dar um exemplo prático. Davi, quando ele chega no campo de batalha para levar a marmitinha para os irmãos dele, a pedido do seu pai, ele chega para o seu irmão mais velho, Eliabe. 1 Samuel 17, 28, Eliabe olha para Davi e diz assim: o que você está fazendo aqui? Por que você não está cuidando daquelas poucas ovelhas no deserto? O que você está fazendo aqui? O que ele fez com o irmão dele? Enquanto ele era o guerreiro que estava no campo de batalha, o caçulinha que foi lá levar uma marmita e saber como é que ele está, tinha que estar cuidando das poucas ovelhas no deserto. O cara não fez nada, ele só foi perguntar e levar a marmitinha. O que você está fazendo aqui? Bem que eu sei, conheço a tua maldade. Mas Davi, graças a Deus, não parou por conta de que alguém o criticou. E há um sentimento de inveja no coração do irmão, porque ele estava lá quando esse Samuel aqui, foi lá ungí-lo como rei. Deve ter ficado assim pensando: caramba, eu que sou forte, eu que sou guerreiro, eu que sou o cara, eu sou o primogênito, agora o cara vai ungir o caçula? E aí ele aproveita para dar o troco. Quantas vezes eu e você vamos ser obrigados, irmãos e irmãs, a superar críticas na nossa vida. Sempre vai ter alguém para falar alguma coisa do que você está edificando na sua história.
Sempre vai ter alguém para te criticar o que você está construindo. Sabe quem inventou isso aqui? O nome da pessoa? Se chama Thomas Edison. Tudo bem que não era assim, mas ele inventa o microfone, ele inventa a lâmpada, ele inventa o projetor de cinema, ele inventa acho que mais de 1000 invenções. Para inventar a lâmpada, ele fracassa mais de 2000 vezes. E aí quando ele finalmente inventa a lâmpada e ele dá o testemunho sobre a invenção da lâmpada, ele diz assim, na verdade, eu descobri mais de 2000 vezes de não inventar uma lâmpada. Não é que eu errei, eu descobri como não fazer. Olha, um bom argumento para você, quando você errar lá alguma coisa na tua casa, falar, não é que eu errei, eu descobri como não fazer. Agora, sabe como é que é a história de Thomas Edison? Ele foi expulso da escola no primário. Sabe por quê? Ele era tão genial, que ele não acompanhava os outros alunos, ou melhor, os outros alunos não o acompanhavam. E ele ficava meio isolado. E o tempo todo a professora, sabe como ela se referia a ele? Cérebro oco. Sabe por que Thomas Edison não paralisou a sua vida? Sabe por que Thomas Edison insistiu e antecipou o seu futuro? Ele era surdo. Ele era surdo. Ou tinha problema de audição. Pega um princípio aí nessa noite. O seu futuro está determinado também por aquilo que você está disposto a ignorar. O seu futuro está determinado também por aquilo que você está disposto a ignorar. Existem coisas que você recebe na tua vida que você precisa ignorar. Imagina se Jesus tivesse parado só porque ele era criticado. Imagina se Jesus tivesse deixado de tocar em leproso só porque ele era criticado. Imagina se Jesus tivesse parado de falar e comer com pecadores só porque alguém o criticava. Por que alguém está criticando você? O que você está envolvido, comprometido e construindo, você vai parar de fazer? Você vai deixar de antecipar o seu futuro porque tem alguém criticando o que você está fazendo? De uma forma depreciativa e depreciando você? Você vai deixar de sonhar porque alguém está, de alguma maneira, lançando palavras de morte sobre a sua vida? Supere as críticas. Para antecipar o futuro, supere as críticas. Quarto princípio, compartilhe seus sonhos com quem sonha com você. Diga comigo, os meus sonhos são para quem sonha comigo. Verso 13, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Na revista atualizada diz que ela orava no coração. Existem coisas, meu irmão e minha irmã, que você só precisa orar. Só tem que orar. Tem muita gente que queima cartucho antes da hora, porque não sabe, primeiro, com quem compartilha, primeiro, não sabe esperar, e segundo, não sabe com quem compartilha. Tem muita gente, por exemplo, destruindo o seu futuro, tem muita gente sacrificando o seu futuro por falta de sabedoria. A Bíblia fala em Eclesiastes que há tempo para tudo. E no verso 7 ela diz assim, há tempo de calar e tempo de falar. E eu não estou aqui defendendo a ideia de que você tem que sonhar sozinho. Pelo contrário, tudo é relacionamento. Você não tem como fazer nada sozinho. Tudo é relacionamento. A grande questão, meu irmão e minha irmã, tenha sabedoria com quem você compartilha teus sonhos. Deus vai te dar as pessoas certas. Amém? Deus vai te dar as pessoas certas para você abrir teu coração. Para você revelar o que está dentro de você. Não compartilhe os teus sonhos com quem não sonha com você. E o outro lado também vale, não mate os sonhos de outros. Se você não acredita, fique quieto. Fique quieto, não fale nada. É melhor que você fique quieto do que você diga assim, impossível isso acontecer na tua vida. Não dá não. Não, isso é muito ruim para isso acontecer. Provérbios, siga o exemplo de Provérbios 10, 19. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio,
controle sua língua. Amém, irmãos? Onde estão aqueles sábios que vão controlar a língua? Amém? Por favor, não seja um anulador de sonhos, de futuro das pessoas. Não destrua os sonhos do seu irmão, da sua irmã. Se você não acredita, se abstenha, se mantém, ora. Senhor, eu não acredito em nada, mas se o Senhor quiser, então abençoa. Ora por ele. Quinto e último princípio, consagre os resultados a Deus. Diga comigo, os resultados são dele. Verso 11, e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ana antecipou o seu futuro, consagrando a Deus o resultado do seu sonho. Ela entrega Samuel antes mesmo de Samuel existir. Ela consagra algo que ela ainda não tinha nas suas mãos, que não fazia parte de uma realidade concreta, que não fazia parte de uma realidade natural, mas sobrenatural, que Deus ainda iria gerar. Ela antecipa o seu futuro, consagrando a Deus algo que só Ele mesmo podia fazer. O que você precisa hoje entregar ao Senhor, que ainda não faz parte da sua realidade, mas confessá-la com fé, com ousadia, como decisão? Senhor, eu te entrego nessa noite o meu marido convertido. Sabe o que a gente faz? Senhor, eu te entrego aquele pilantra, safado, sem vergonha que me traiu. Adúltero, pisa nele, Senhor. A gente transfere para os outros, para Deus, aquilo que a gente não trata muito bem em nós. Senhor, eu entrego ao Senhor a minha mulher sábia, calma, paciente, eu entrego ao Senhor. Entende? Senhor, eu entrego os meus filhos, obedientes, transformados, salvos na Tua presença. Consagrar os resultados a Deus antes deles existirem, irmãos. Isso é uma atitude de fé, é algo para antecipar o teu futuro. Ana estabelece um voto para o seu filho antes dele existir, o voto de Nazireu, que a partir daquele momento, está lá em número 6, voto de Nazireu, ele iria se consagrar a Deus. Não beberia bebida alcoólica, não se aproximaria de um cadáver, não cortaria o cabelo. Voto de Nazireu, ele teria uma vida totalmente consagrada, dedicada ao Senhor. E ela cumpriu o que prometeu, ela cumpriu o voto que ela fez. Se você ver os versos 26 a 28, você vai ver que ela volta para entregar o filho. Depois que Samuel nasce, depois que ele é desmamado, ela retorna ao sacerdote Eli e diz assim, olha, eu sou aquela mulher que orava, que só no coração falava, que mexia os lábios, mas que não proferia palavra nenhuma, que você até confundiu como uma bêbada no templo. Eu sou aquela mulher, eu volto aqui para te entregar o meu futuro, eu volto aqui para consagrar ao Senhor o presente que Ele mesmo me deu, eu volto aqui para oferecer o resultado gerado por Ele ao Senhor. E Samuel, irmãos, foi um homem que marcou a sua geração. Samuel marcou a geração dele. Ele ungiu o primeiro rei de Israel. Um cara que deixou um rastro, deixou um legado. E Ana foi agraciada por Deus. Porque consagrou, não foi egoísta, não foi orgulhosa, não quis só para ela. Ana foi agraciada. Depois de Samuel, ela teve 3 filhos e 2 filhas. Eita! Fabricou pra caramba depois. 5. Foi agraciada por Deus, foi abençoada por Deus. Eu quero lançar uma palavra sobre você nessa noite para a gente terminar. Você recebe antes de ouvir? O seu futuro também será o seu testemunho. O seu futuro também será o seu testemunho.
Você recebe isso, meu irmão? O seu futuro também será o seu testemunho. Você vai estar aqui, ó, com esse microfone, nesse altar, falando do seu futuro, que agora tornou-se o seu testemunho de vida e de fé. Aleluia! Consagre hoje para viver amanhã. Consagre hoje para que essa realidade seja antecipada amanhã, na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional. Vamos ficar de pé. Jesus fala em Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Amém? Você recebe essa palavra da fé? Amém? Quero convidar você a sair do seu lugar então. Vem para cá. Vamos antecipar o nosso futuro. Vamos antecipar uma realidade que ainda não existe no mundo natural. Vamos celebrar profeticamente. Qual é a realidade que você precisa que seja antecipada por meio da fé? Que sonhos você carrega em seu coração que ainda não aconteceram? A oração é sobre isso. Que sonhos você carrega em seu coração que ainda não aconteceram? Talvez é um sonho com a sua família. Talvez é um sonho com você mesmo, é pessoal. Talvez é um sonho no seu trabalho. Talvez é um sonho com seus filhos, pai e mãe. Que sonhos você carrega em seu coração que ainda não aconteceram? Antecipe o seu futuro nessa noite por meio da fé. Celebre uma realidade que ainda não existe. Celebre profeticamente as bênçãos que o Senhor vai gerar na sua vida ainda. Mas esses sonhos, entenda isso, essa realidade, esse futuro, ele precisa passar pela aprovação de Deus. Às vezes você não vai ter condições favoráveis. Às vezes vai estar tudo desfavorável a você, sabe? Às vezes você não vai nem conseguir ver direito o caminho. Você não conhece, não sabe. Ah, Senhor, como eu vou conseguir terminar essa faculdade? Como eu vou conseguir esse casamento? Como eu vou conseguir esse filho? Como eu vou conseguir essa cura? Como eu vou conseguir deixar a depressão? Como eu vou conseguir deixar a ansiedade de lado? Como, Senhor? Meu irmão, minha irmã, o como é Deus quem faz. Se preocupe apenas em sonhar, em viver, em antecipar. Como é Deus quem gera. Como não é você. Como é Deus. É Ele quem faz. É Ele quem faz. Supere as críticas da sua vida. Tem alguém falando de você? Tem alguém apontando o dedo para você? Tem alguém criticando o que você está edificando? Tem alguém criticando o futuro que você está construindo? Nessa noite, rompa em atender a expectativa de quem não é boca de Deus para a sua vida. Nessa noite, rompa de seguir uma vida movida pela lógica dos outros. A aprovação que você precisa é de Deus. Não jogue fora as críticas, porque elas são necessárias para o seu crescimento, mas não viva em função delas. Não viva em função delas. Não viva em função delas. Não viva em função das críticas que não vão te levar para frente, não vão te abençoar, não vão te levar adiante. Compartilhe os sonhos, seus sonhos com quem sonha com você. Peça sabedoria a Deus. E nessa noite, pela fé, nós vamos consagrar os resultados. Vamos consagrar a cura, vamos consagrar a salvação, vamos consagrar a libertação, vamos consagrar a transformação aqui nesse altar, vamos consagrar o casamento restaurado, vamos consagrar a família liberta, vamos consagrar os filhos na casa do Senhor, vamos consagrar a vida financeira normalizada, vamos consagrar a cura chegando na tua vida, na tua família, vamos consagrar aqui os resultados ao Senhor, porque é Deus quem faz, é Deus quem faz. É Deus quem faz. Antecipe o seu futuro nessa noite, devolvendo para Ele. Tudo é possível que crê. Senhor, Senhor, estamos aqui nessa noite como Ana. Talvez existam pessoas aqui, Senhor, como Ana, que sonham, que entendem que tem um futuro no Senhor, mas talvez estejam chorando,
talvez estejam amargurados de alma, mas nessa noite, em nome de Jesus, antecipa o nosso futuro por meio da fé. Nessa noite, Senhor, nós aplicamos fé para antecipar o nosso futuro. Nós não aceitamos viver em função de expectativas alheias, de pessoas que não vivem, Senhor, para abençoar, para elevar outros, mas que vivem muitas vezes para rebaixar. Em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós decidimos, em nome de Jesus, antecipar o nosso futuro, celebrar profeticamente a realidade que o Senhor ainda há de gerar na nossa vida. Ah, Deus, toma teus filhos e filhas nesse altar. Tu conheces o coração, tu sabes o que está dentro, tu sabes o que está na alma, tu sabes os sonhos que eles trazem para esse altar. Tu sabes os sonhos que eles estão consagrando agora. Tu sabes o futuro que eles estão consagrando agora. E eu declaro, pela autoridade do nome de Jesus, futuro em testemunhos nesse lugar. Eu declaro, pela autoridade do nome de Jesus, um futuro que será testemunho neste lugar. Um futuro que será uma brilhante história de restauração, de libertação, de transformação, de prosperidade, de portas abertas. Eu declaro, pela autoridade do nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, a antecipação do futuro dos teus filhos e filhas nesse altar, em nome de Jesus. Que cada sonho, Pai, cada realidade ainda não existente no mundo natural, seja trazida à vida nessa noite, pelo mundo espiritual e sobrenatural, pelas tuas mãos. Assim como Ana, em nome de Jesus, gera, assim como Ana gerou, gera, Senhor, uma nova realidade na vida, na casa, na família, no trabalho, na saúde, na vida financeira, oh Deus, na vida espiritual dos teus filhos nesse lugar. Assim como Ana, assim como foi com Ana, gera. Não foi Ana que gerou sozinha, foi o Senhor, é obra do Senhor. Por isso, como vai acontecer? É o Senhor, não se preocupa com isso, é o Senhor que vai gerar. Gera, Senhor, como o Senhor gerou Samuel, como o Senhor gerou Isaac e tantos outros. Gera uma nova realidade. E pela autoridade do nome de Jesus, eu declaro vencida toda palavra contrária. Eu declaro em nome de Jesus toda ação do inferno vencida nessa noite. Em nome de Jesus. É para você mesmo que eu estou falando, diabo. Você já perdeu nessa família, você já perdeu nessa vida e nessa casa. Essa mente é do Senhor. Em nome de Jesus, que toda realidade promovida pelo inferno seja vencida nessa noite, em nome de Jesus. E que os teus filhos vivam o seu presente, o futuro que o Senhor está gerando. Eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.